Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. Vamos iniciar então a nossa aula de inglês, hein? Então se preparem aí, peguem todo o seu material, procurem um local tranquilo, silencioso, para que vocês possam fazer as atividades que eu vou propor aqui, tá bom? Mas antes disso, bora dar uma olhada então aqui nos objetivos da nossa aula. Olha só, nós vamos ampliar o nosso vocabulário por meio de exercícios diversos aqui e nós vamos falar um pouco sobre o comparativo dos adjetivos longos, tá? Então o foco aqui, vamos comparar? Vamos, mas o foco vai estar nos adjetivos longos e vamos começar a falar um pouco sobre o grau do superlativo, tá ok? Quando chegar lá, eu dou a diferença mais exata do comparativo e do superlativo, que é muito simples de entender, tá bom? Então, bora lá. No nosso warm-up aqui, eu tenho a imagem do Tokyo 2020, né? Dos Jogos de Tóquio de 2020. Como assim 2020, né? Bora dar uma olhada no que está escrito aqui, então. Olha só. The Olympic Games in Tokyo was supposed to happen in 2020, but it will take place in 2021 due to coronavirus pandemic. Aqui diz assim, os Jogos Olímpicos de Tóquio eram para acontecer no ano passado, em 2020. Mas ele acontecerá em 2021 por causa da pandemia do coronavírus, ok? Beleza. Agora, tendo essa informação em mente, bora dar uma olhada aqui nesse texto bem legal e uma olhada nessa imagem aqui também, olha só. Gente, o professor que vos fala não sabe japonês, tá? Então, esse aqui é um dos mascotes, porque são dois mascotes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O outro, que não está aqui, nessa imagem agora, é das Paralimpíadas, que acontecem sempre depois, né? E o nome desse aqui é Miratoa. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome, tá? Mas aqui tá, ó, Miratoa. Vamos falar assim, ok? Acompanhe a leitura comigo, vamos lá. This is Miratoa, Tokyo 2020 Olympic mascot. Its name is a fusion of the Japanese words for future and eternity. Its personality is the embodiment of a Japanese proverb that can be translated to learn all things well and to acquire new knowledge from them. Então é muito bacana aqui o nome dele. O nome dele, desse mascote, é a junção das palavras futuro e eternidade em japonês. Então, eles pegaram as palavras futuro e eternidade em japonês e juntaram para sair o nome do mascote. E ele tem uma personalidade muito bacana, né? Que, na verdade, a personalidade dele está conectada a um provérbio japonês que, traduzido para o inglês, é o que está aqui entre aspas, ó. To learn all things well and to acquire new knowledge from them. Olha que coisa bacana. Aprender coisas, to learn all things well, aprender coisas antigas bem para adquirir novos conhecimentos dessas coisas antigas. Então, sempre voltando para o passado, aprendendo com o que aconteceu, né? Os nossos antepassados, o que aconteceu na nossa história, e dali a gente tira novos conhecimentos. Bacana, não é? Beleza. Tenho 3 perguntinhas aqui para vocês sobre o nosso pequeno texto aqui do nosso mascote. Olha só. Number 1. Miratoa is a combination of 2 words. What are they? Não vou traduzir, hein? Number 2. Embodiment is the same as. Eu quero que vocês busquem o sinônimo da palavra embodiment. 3. Them. Esse pronome aqui, que está na linha número 5. Aqui é a última palavra. Está se referindo a quê? Porque sabemos que esse pronome significa eles ou elas. Está se referindo a alguma coisa, alguém no plural ali. Respondem aí que eu já volto para corrigir.
conferindo o nosso exercício, vamos ver? Na número 1 eu tinha perguntado para vocês qual eram as palavras que juntas deram o nome do mascote Mirai Toa. Future and Eternity, futuro e eternidade. Embodiment is the same as personification. Então, personificação e embodiment são sinônimos, essas duas palavras aqui, tá bom? Então, personificou, uma figura de linguagem, né, gente? Deu características ao personagem ali criado para ser o mascote, tá bom? E o them, que está aqui na linha número 5, se refere a old things. Vamos ver com calma, quando ele fala aqui, ó. To learn old things well and to acquire new knowledge from them. Aprender coisas antigas bem e tirar novos conhecimentos delas. Delas o quê? Ou deles? Das coisas antigas que foram conhecidas, que foram aprendidas. Tá bom? É muito comum esse tipo de questão aparecer em provas de vestibular de modo geral, tá, galera? Vamos se adaptando, então. Ok. Estamos falando um pouco de mascotes, de Olimpíadas. Dá uma olhada aqui nessa atividade bem legal, olha só. Each Olympics has its own mascot based on the place it is being held. Look and match. Cada Olimpíada tem o seu próprio mascote baseado no lugar onde a Olimpíada vai acontecer. Eu tenho aqui vários mascotes dos últimos Jogos Olímpicos que aconteceram nos últimos tempos. Em Seul, Sydney, Athens, Beijing, London e Rio. Tá? Então, são as últimas cidades aqui que aconteceram nos últimos Jogos Olímpicos. E aqui estão os seus mascotes. Tentem marcar aí no caderno de vocês. Claro, vocês não têm a imagem, mas organize de alguma maneira que vocês possam depois checar comigo a resposta, tá ok? Pode pesquisar aí, não tem problema não. Já volto. Vamos ver então as respostas? Vai aparecer aqui todas as letras, ó. Então, o primeiro aqui, ó, letra F, que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Letra A, em Seul. Aqui embaixo, esses três juntos aqui, letra B, lá na Austrália, em Sydney. Letra C, em Atenas. Letra D, lá na China, tá? Em Pequim. E a última lá no canto, a letra E, que foi dos Jogos de Londres. Tá bom? Então, conhecemos alguns, são bem bacaninhas eles, né? Bora falar um pouco mais sobre eles agora, mas focando um pouco na nossa estrutura gramatical da aula de hoje, tá bom? Então aqui, pessoal, eu tenho dois exemplos do grau do comparativo de superioridade para adjetivos superioridade e inferioridade para adjetivos longos, tá? Então aqui eu estou comparando o Vinícius, que é o nome desse mascote aqui das Olimpíadas do Rio de Janeiro,
com o Wenlock, que é o mascote das Olimpíadas de Londres, tá? Então aqui, ó, circulado ali, eu tenho dois adjetivos, o outgoing, que significa extrovertido, tá? E o colorful, que significa colorido. Ambos são adjetivos longos. Quando eu digo longo, pessoal, é o tamanho da palavra. Algumas gramáticas dizem assim, palavras monossílabas, dissílabas. Gente, não vai por aí, tá? Porque, primeiro, separação de sílabas em inglês não é simples, como é em português, tá? Então, é o tamanho da palavra mesmo, tá bom? Então, assim, se você vai dar o comparativo de superioridade, você coloca o more antes do adjetivo e o than depois do adjetivo, que significa o quê? Olha só. Vinícius is more colorful than Wenlock. Vinícius é mais colorido que o Wenlock. Então, é uma característica que esse tem que o outro não tem. Por isso que é o de superioridade, né? E como eu tenho um adjetivo longo, more colorful than. Agora, se você vai dar o comparativo de inferioridade, você precisa colocar o less, que significa menos. Por exemplo, Wenlock seems to be less outgoing than Vinícius. Isso aqui foi minha opinião, tá? O Wenlock parece ser menos extrovertido do que o Vinícius, ok? Então, less outgoing than, ok? Vamos fazer um exercício aqui? Número 1. Write sentences in the comparative form using the adjectives handsome and beautiful. Escreva frases na forma do comparativo, utilizando os adjetivos handsome and beautiful. Gente, handsome, bonito, é utilizado para masculino. Beautiful, tanto faz, né? Algumas gramáticas dizem que é sempre para o feminino, mas se vê para tudo. Agora, handsome é mais para o masculino, tá bom? E eu tenho aqui esses personagens, eu que inventei os nomes, ó. Gloria, Victoria, Max e Joey. Pensa aí e forma em frases com os adjetivos dados ali. Já volto. Bora corrigir? Vamos ver aqui. Olha as frases que eu inventei, ó. Gloria is more beautiful than Victoria. Que a Gloria é mais bonita que Victoria. Max is more handsome than Joey. Max é mais bonito do que o Joey. Então, são dois adjetivos longos, por isso que a gente utiliza o more e o than, ok? Se você colocou less, menos bonita aqui, também tá valendo, tá? Sem problema.
Agora, bora falar um pouco sobre o superlativo, focando nos adjetivos curtos. Agora, volta aí para os short adjectives, para os adjetivos curtos. Primeira informação. O comparativo, ele é utilizado para comparar uma coisa com a outra, um alguém com outro alguém. O superlativo, ele é utilizado para comparar uma coisa ou alguém com um grupo como geral, tá bom? Ou seja, um tem uma característica que todos os outros não têm. Dá uma olhada aqui nesses mascotes aqui. Eu só não lembro, deixa eu ver aqui rapidinho, de qual país que eles são. De Sydney, tá? São os mascotes dos Jogos de Sydney. Eu tenho 3 mascotes diferentes, ó, Ollie, Sid e Millie. Então, um tem uma característica que os outros não têm. Então, olha só. Millie is the shortest mascot. Millie é o mascote menor. De todos eles, ele é menor. Sid is the tallest mascot. Sid é o mascote maior, o mais alto. Ollie is the strongest mascot. Ollie é o mascote mais forte. Todos os adjetivos short, tall e strong são adjetivos curtos. Então, para dar o superlativo, você acrescenta est e sempre tem que ter o the, o artigo, na frente. The shortest, o menor, o mais baixo, ok? Deu para entender? Então, façam essa atividade aqui, olha. Peguei aqui agora, pessoal, os mascotes, os 5 mascotes diferentes dos Jogos de Pequim. Os nomes estão aqui, ó, tá bom? Adjetivos entre parênteses. Eu quero que vocês coloquem ali na frase o adjetivo no grau do superlativo, tá bom? Já volto aí para corrigir. Então, olha só, vamos corrigir. E repare que aqui, logo na letra A, eu já dei uma dica para vocês. Aqui, perdão, antes de eu mudar, aqui eu já coloquei o the. Gente, vamos supor que era um exercício para você completar as lacunas ou com comparativo ou com superlativo. Se apareceu o the antes da lacuna, por exemplo, né? Lacuna é essa que vem um adjetivo, é superlativo, não tem como questionar, tá bom? Então, vamos lá. Ih, meu Deus, eu também não sei falar o nome deles, mas eu vou tentar. Ying Ying is the cutest mascot. Então, o Ying Ying é o mascote mais fofinho, tá? Huan Huan is the strongest. Huan Huan é o mais forte. Bei Bei is the bluest mascot. Bei Bei é o mais azul, é o mascote mais azul, ou seja, essa característica os outros não têm. Então aqui a gente tem um exemplo bem legal de superlativo, né? Porque você vai ter 5 mascotes diferentes e as características que eu coloquei aqui,
Um tem, mas os outros não. Claro que todos eles são fofinhos, né? Se a gente parar para pensar no cute. Mas só pela carinha ali, sei lá, eu coloquei o yin yang como the cutest. Beleza? Então vamos lá, temos um quiz aqui, hein? Ó, eu tenho aqui 3 mascotes diferentes. O Vinícius e o Tom, que são os 2 mascotes das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Tom, ele é o da Paralimpíada, tá? E a Someiti, não sei se é assim que pronuncia lá o japonês. Lembra que lá no comecinho da aula eu mostrei para vocês o mascote da Olimpíada de Tóquio? Essa daqui é da Paralimpíada, tá bom? Então, para você marcar a resposta certa aqui, de acordo com os 3, comparando os 3 no grau do superlativo, tá bom? Já volto aí. Vamos corrigir? Então vamos lá. Número 1, a resposta certa é a letra B. Who has the longest legs? Quem tem as pernas mais compridas? Vinícius. Tá? Essa característica que ele tem, os outros não têm. 2. Who has the biggest smile? Quem tem o sorriso maior? Né? Biggest. Tom, né? Ele tem o sorrisão maior ali. Ok? Bem bonitinhos eles, né? E aí, o que nós estudamos hoje? Pois eu vou parar por aqui, hein? Nós conhecemos alguns mascotes de alguns Jogos Olímpicos, aprendemos os graus do comparativo com os adjetivos longos e aprendemos o superlativo com os adjetivos curtos, pessoal. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, converse com o teu professor, não deixa acumular problema nenhum, não, ok? Bye bye, see you next class.